Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, na sua vida, na sua família e também no seu lar. Quero compartilhar com vocês um versículo dentro da palavra do Senhor que está registrado no Santo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, o capítulo de número 4, o versículo de número 17. Palavras estas do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A palavra do Senhor, nosso Deus, ela é revelada a cada um de nós que estamos procurando conhecê-la a cada dia. Que o Senhor, nosso Deus, desde a velha aliança, do Velho Testamento, Ele sempre esperou e sempre continua esperando do homem este posicionamento concernente a arrependimento. Pois desde que o nosso pai, humanamente falando, Adão e Eva no jardim do Éden pecaram, este mal ficou impregnado na raça humana concernente a pecar, ou seja, a errar o alvo, a desobedecer a Deus. E quando nós lemos em toda a santa palavra do Senhor, nosso Deus, Deus é sempre enfático em dizer e deixa claro as condicionais aos sacerdotes. Era na condição que todo aquele que se chegava a ele no arrependimento dos seus pecados era ofertado ali um animal para ofertar a Deus um sacrifício no altar. Os profetas usados por Deus no passado para falar ao povo de Deus, na condicional do profeta emprestando a boca para Deus para falar ao povo, eram mensagens também no sentido exortativo de que os homens tivessem a condicional de arrepender-se, de ter arrependimento, de ter o seu coração voltado para Deus. Então o Senhor nosso Deus, Ele sempre foi voltado para que o homem, no seu procedimento de pecado, de errar, de afastar-se de Deus, dando-lhe este anúncio, falando-lhes uma condicional para que o homem tomasse um posicionamento de arrepender-se. E nós lemos dentro da palavra do Senhor nosso Deus que desde a velha aliança, esta palavra arrependimento ela é constante. E quando João Batista, que foi o precursor, o anunciador que estava vindo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós lemos no texto sagrado também que a sua mensagem, a sua palavra, a sua pregação era essa: arrependei-vos, trazendo conscientização a todos quanto o ouviam, na condicional de arrepender-se, do homem voltar-se para Deus. E aqui, nesse texto, no capítulo de número 4 do Santo Evangelho do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, Jesus iniciando o seu ministério de 3 anos, revelando-se ao homem como Salvador do mundo, a sua mensagem, antes de ele fazer as escolhas que logo em seguida já foram chamando, ele fora, melhor dizendo, chamando aqueles que o acompanhariam, os discípulos, no seu ministério terreno, a sua pregação foi esta:
a dizer. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, no arrependimento, que o seu significado, melhor dizendo, quer dizer sentir pesar por faltas ou erros cometidos, mudar de atitude ou procedimento. Nessa condição de arrepender-se, o homem, o ser distante de Deus, e a cada um de nós que estamos servindo a Deus, essa condicional de arrependimento nos traz um posicionamento de reflexão, a termos uma visão introspectiva, a saber-se como estamos procedendo diante de Deus. E o Senhor Jesus, iniciando o seu ministério terreno, que fora também já profetizado pelo profeta Daniel, no livro de Daniel, capítulo de número 7, o versículo de número 13 e 14, nos diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Então, desde a velha aliança, Deus, usando o profeta Daniel, profetizara sobre a vinda de Jesus, do Messias prometido. E ele aqui, já no principiar do seu ministério, trazendo uma mensagem já enfática, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Ou seja, a revelação de Deus Pai nele, na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo, Deus encarnado, para trazer salvação a todos os homens na condicional para que o homem seja salvo de arrepender-se dos seus pecados. E quando existe esse posicionamento de arrependimento do homem, de você e de cada um de nós que estamos servindo a Deus, num posicionamento que nós venhamos a errar, a pecar, por pensamentos, palavras ou por obras, e o seu Santo Espírito que em nós habita nos traz essa consciência para que nós venhamos nos arrepender, Deus, pela sua bondade e pela sua infinita misericórdia, através do sacrifício do seu Filho amado Jesus Cristo e o seu sangue derramado na cruz, nós esboçamos, verbalizamos, falamos palavras em orações e pedimos a Deus o perdão dos nossos pecados. E Deus, pelo seu amor e pela sua infinita graça, bondade e misericórdia, à sua mão direita que está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos perdoa. Porque Ele vê em você, em mim, em cada um de nós, o sangue do seu Filho amado Jesus Cristo, que nos purifica, que nos redime. E numa condicional que Deus, no seu olhar penetrante, Ele vê no nosso interior e consegue e enxerga e vê que verdadeiramente há arrependimento na vida daquele que está falando com Deus, o Espírito de Deus trabalha e o nosso procedimento é diferenciado, que está em conformidade com aquilo que temos lido, sentir pesar, ou seja, pelo nosso procedimento, pela nossa fala ou as nossas atitudes, por faltas ou erros cometidos, aí nós venhamos, através do arrependimento, mudar de atitudes ou de procedimentos.
E o Senhor Jesus, iniciando o seu ministério terreno, a sua pregação já no principiar fora essa, trazendo com muita clareza a todos que o ouviam que havia uma condicional de o homem voltar-se para Deus, de achegar-se para Deus. E todos aqueles que o reconhecia como Messias, como o Filho de Deus encarnado, e o ouviam e o recebiam como restaurador, o Rei de Israel, e o entendendo e sabendo que a sua proclamação de salvação era in priori para a sua alma, para a cura do seu espírito, alguns evidenciavam isso não somente na paz interior, que passavam a seguir ao Senhor Jesus Cristo, mas também evidenciavam isso, dizendo que a cura também de ordem física fora também aparente na sua vivência. Muitos, quando nós vemos dentro da revelação da palavra do Senhor nosso Deus, todos quantos chegaram ao Senhor Jesus, foram e voltaram sem ser abençoados, pois a palavra do Senhor nos registra, a Santa Bíblia, sempre fora esta: seja curado deste teu mal, a tua fé te salvou. E a bênção era chegada para este, de ordem espiritual e também de ordem física. O seu problema era resolvido. E esta mensagem continua e ela perpetua para nós nos dias de hoje. E estamos servindo a Deus e adorando a Deus num mundo cheio de tecnologia, cheio de entretenimentos, cheio de tantas coisas que às vezes tiram o foco do homem de voltar-se para o reino de Deus, ou seja, de fazer a vontade de Deus na sua vida, de ser agraciado por Deus na revelação dos seus mistérios contidos nessa palavra para conhecer a Deus, para chegar-se a Deus, para crer em Cristo Jesus e tê-lo e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Pois é somente nessa condicional de arrependimento que o homem consegue se aproximar de Deus. E nós vemos dentro da palavra do Senhor nosso Deus também, quando o Senhor Jesus deixou-lhes uma promessa, quando ele ascendeu aos céus, que ele rogaria ao Pai para que enviasse outro Consolador, a pessoa do Espírito Santo, para que estivesse com eles. Ficaram ali em Jerusalém, dentro do cenáculo, e a promessa se cumpriu. Todos ali foram cheios do Espírito Santo, depois com a evidência clara, falaram em línguas estranhas, batizados com o Espírito Santo. E o texto nos diz muito bem claro, podemos até ler, que diz assim lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, que diz muito bem claro: Pedro abrindo a porta do cenáculo, o Senhor Deus o usando, ele, na sua fala, já logo em seguida, depois de serem batizados no Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 e 38, diz assim: e ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E esta mensagem ela perpetua até os dias de hoje, na condicional que Deus espera do homem, de arrependimento. Pois nenhum de nós estamos livres de pecar, de errarmos, de desagradarmos ao Senhor nosso Deus. E quando nós olhamos ainda um pouco mais para dentro da palavra do Senhor, no ministério salvífico de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais adentro, ou melhor dizendo, mais à frente, no seu ministério terreno, já nos seus últimos dias, o Senhor Jesus também ali pendurado na cruz do Calvário.
E na sua direita e na sua esquerda estavam ali dois homens destituídos da sociedade e que foram também condenados à pena de morte máxima da crucificação. Um à direita e o outro à sua esquerda. Um dizendo e falando: tu não és o Cristo? Salva a ti e a nós também. Nos tire daqui. Mas o outro repreendendo logo em seguida, o texto sagrado nos diz que eles diz: olha, tu nem ainda assim temes a Deus? Nós estamos aqui porque os nossos feitos, o que nós fizemos, nos trouxeram até aqui. Nós merecemos estar aqui. Mas este aí, este não. Este mal nenhum ele fez. E olhando para o Senhor Jesus, ele falou, o texto sagrado registra isso. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a palavra do Senhor Jesus logo em seguida já foi como anfitrião, como apresentando-se a este homem, ladrão e assassino, que estava também na condenação de morte na cruz. O Senhor Jesus lhe respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então nós vemos pela palavra do Senhor nosso Deus que o arrependimento é necessário para todo aquele que quer se aproximar de Deus. Porque Deus ama o pecador. É verdade, e prova do seu amor revelado aos homens é a própria encarnação do Senhor Jesus Cristo, vestindo-se num corpo de carne, para nos trazer essa dádiva. Ele ama-nos. Somos pecadores, o pecado nos distanciou de Deus. Mas Cristo Jesus, o nosso Senhor, veio e cumpriu o seu ministério salvífico para nos trazer esta aliança rompida, trazer a reconciliação, a religação do homem para com Deus através do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde que o homem se arrependa. Havendo arrependimento, havendo uma mudança de conduta, uma mudança, ou seja, uma melhor reflexão por suas faltas ou erro cometido, e havendo atitudes diferenciadas e também o seu procedimento agora sendo outro, isso é uma prova real que Jesus Cristo nasceu na vida dessa pessoa. Por quê? Porque o Espírito Santo foi, entrou e o convenceu dos seus pecados. E ele se arrependeu. E a Santa Palavra de Deus nos diz, com muita clareza, ainda num versículo que todos nós conhecemos, livro de Provérbios, escrito pelo rei Salomão, capítulo de número 28, versículo de número 13, que diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Veja bem, queridos, a condicional que agracia a todo aquele que entra por essa porta aberta de arrependimento. Todos que adentram por esta porta de arrependimento, não há limite para Deus operar. Não existe limitações. E se alguma das limitações vem ser imposta pelo homem e não por Deus, porque para Deus não há limite para perdão dos seus pecados, a Bíblia também diz muito bem claro aqui, olha, Santo Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também, São Mateus, capítulo de número 6, versículo 14 e 15, que diz assim, ainda dentro desse contexto de arrependimento, aquele que se arrepende, consequentemente, o seu procedimento é de arrependimento e de pedido de perdão, e Deus o perdoa. E nessa condicional de pedirmos perdão não somente a Deus, mas também a seres humanos que venhamos a falhar nessa nossa caminhada, que estamos caminhando de irmos para o céu, a Bíblia diz assim, capítulo 6 de São Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, que diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém,
não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Veja bem, querido, que esta condicional de confissão e de arrependimento, pedindo perdão de pecado, dá uma condicional muito clara àquele que fez, que procedeu erroneamente, que pecou, e àquele que foi ofendido, que precisa ser perdoado. A Bíblia está dizendo muito bem claro, se esta pessoa, este alguém que você, na condicional do operar de Deus na sua vida, lhe impulsionou a você se arrepender e pedir perdão a este alguém, não somente a Deus, mas na terra, alguém que você tenha cometido algum delito, enfim, que você tenha trazido prejuízo a essa pessoa, por sua vez, deve lhe conceder também o perdão, pela revelação dessa palavra. Porque ele procedendo assim, o nosso Pai que está no céu, tudo que este cometer, os seus pecados, também lhe são perdoados. Porém, se este que for ao seu encontro lhe pedir perdão, e você, na sua ignorância, ou na sua maneira, ignorância entre aspas, maneiras de pensar, não vou lhe perdoar, e não concede o perdão, você pode estar dentro da igreja, de cima do púlpito ou vivendo no meio do povo, dobrar os seus joelhos e falar com Deus em oração. Deus também não vai lhe perdoar, não vai atender o seu pedido de perdão porque você fechou a porta do seu coração para aquele que chegou até a ti também compungido e numa condicional de arrependimento para lhe pedir perdão, você fechou a porta do seu coração, sendo você conhecedor dessa palavra. Por isso, amados, que nós precisamos ter uma consciência aclarecida por Deus e pela sua palavra, para que nós não venhamos a perder tempo nesta caminhada de estarmos servindo a Deus, simplesmente como religiosos. Porque religiosidade, como eu tenho dito e costumo dizer, religiosidade não é sinônimo de espiritualidade. Religiosidade não traz esclarecimento na vida de ninguém, não o aproxima de Deus. Porque o religioso ele tem os seus dogmas, ele tem os seus paradigmas, ele tem dentro do seu entendimento a sua liturgia, que enganosamente pensa que o aproxima de Deus, e Deus não quer religiosidade. Não. O que Deus quer é um coração quebrantado, um espírito contrito, uma alma dilacerada, um reconhecimento, ou seja, o que temos dito, do qual o próprio Senhor Jesus principiou o seu ministério terreno. A sua pregação, já logo de início, foi essa: arrependei-vos, porque é-vos chegado o reino dos céus. Ou seja, Deus quer se revelar a vós. Eu sou o Filho de Deus encarnado, que venho vos trazer boas novas de salvação. Creiam em mim a partir de agora. É o que o texto está querendo dizer. Mas nós vemos no ministério salvífico de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que os impedimentos do seu ministério foram diversos. Os fariseus não o reconheciam, o questionavam, procuravam matá-lo, persegui-lo. Os escribas e tantos outros que eram tidos homens da época, religiosos, conhecedores das leis, conhecedores dos mandamentos. Mas não viam a Jesus como um Deus encarnado, como o Filho de Deus, como o Messias prometido. E dentro dessa condição hoje que nós estamos servindo a Deus, que este Santo Evangelho ainda está sendo pregado, nós podemos dizer com um pouco de dor na alma, que em alguns lugares essa palavra de salvação, ela está sendo muito pouco pregada. A gente vê em muitos lugares temas de congresso, pelo Brasil afora, num bom percentual significativo, que os temas escolhidos não são de salvação e também não são da condicional do homem de arrependimento para chegar aos céus,
mas são palavras de bênção e de bênção e de bênção. Bem, verdade é que o Senhor nosso Deus, Ele está pronto a nos abençoar. Mas para que venhamos ser abençoados pelo Senhor nosso Deus, os nossos procedimentos, os seus e de cada um de nós que somos pecadores, devemos estar numa condicional de arrependimento dos nossos atos cometidos ou palavras proferidas, que nós venhamos ter arrependimento daquilo que trouxe detrimento à nossa fé e trouxe prejuízo para o nosso semelhante, que nós venhamos ter a consciência de arrependermos, pedirmos perdão para que nós sejamos abençoados pelo Senhor nosso Deus. Porque se não houver arrependimento, não houver conhecimento, ou melhor, reconhecimento que somos pecadores e devemos pedir perdão a Deus e também ao nosso semelhante quando nós erramos, a bênção não tem como chegar até as nossas vidas, porque Deus não nega a si próprio e não nega tampouco a sua palavra. Porém, queridos, cada um de nós que estamos ainda desfrutando dessa dádiva benévola, vinda das mãos do Senhor nosso Deus, que é a dádiva de vivermos, de respirarmos, devemos atentar bem para isso. Porque Deus, pela sua palavra e pelo seu Santo Espírito, foi dado a Ele, o Espírito Santo, a finalidade de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é Ele a quem convence-nos quando estamos errados. É Ele, o Espírito Santo, que trabalha num processo dinâmico da nossa vivência enquanto estivermos aqui, de sermos conscientizados dentro desse procedimento, dentro dessa qualificação, de nos arrependermos constantemente na trajetória da nossa vivência aqui. Porque nós não somos perfeitos. Sim, estamos num processo de aperfeiçoamento se deixarmos que Ele, o Espírito Santo de Deus, trabalhe em nossas vidas e vier nos aperfeiçoarmos a cada dia e reconhecendo-nos que precisamos nos arrepender e sermos melhor a cada dia. E diga-se de passagem, o homem na sua inteligência neste mundo globalizado que nós estamos vivendo, o homem, pelo evoluir da sua inteligência, ele conseguiu máquinas e tecnologias de ponta para reciclar todo tipo de material e devolver de novo para o consumo de ordem humana. Mas existe uma deficiência ainda que o ser humano não consegue alcançar. E é um déficit muito grande dentro do ser humano. É a sua própria reciclagem. Ele se reciclar, ele reconhecer-se os seus erros, ter uma visão introspectiva, colocar-se diante de si um espelho para analisar-se a si próprio. Pois, como se diz, um ditado que todos nós conhecemos, apontar o dedo para A, B e C, fulano, beltrano e ciclano, é muito fácil quando os erros lhes são cometidos, né? Mas, em contrapartida, quando levamos o dedo em riste apontando para um, nós nos esquecemos que, em contrapartida, existe 3 apontando para o nosso peito. Mas a palavra de Deus, que é soberana, ela nos coloca diante desse espelho, para que a cada dia na nossa vivência nós tenhamos essa consciência de estarmos arrependidos constantemente diante de Deus, para que nós possamos ser agraciados por Deus pelas suas mãos de amor e de misericórdia. Porque é pelas suas muitas misericórdias que nós não somos consumidos. Porque Deus olha para cada um de nós e o que Ele vê na vida de cada um de nós, naquele que é agraciado, que tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de vossa vida, Ele vê a pessoa bendita do seu Filho amado Jesus Cristo, o seu sangue vertido na cruz, o purificando de todos os seus pecados, quando existe dentro do coração desta pessoa o arrependimento do seu procedimento. Então Deus nos perdoa e a sua misericórdia vai nos conduzindo até chegarmos no céu. Mas quando não existe um arrependimento e quer se colocar o pecado, o erro cometido, acobertado debaixo de um tapete, não existe uma confissão,
Salomão deixou bem claro o que nós temos lido aqui, está muito claro, escrito dentro da palavra do Senhor. O que encobre a sua transgressão, ou seja, o que encobre os seus pecados, nunca, ou seja, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, ou seja, o que se arrepende e deixa, muda de atitude, muda de procedimento, alcançará misericórdia. E nessa misericórdia do Senhor nosso Deus, quando olhamos para dentro da palavra do Senhor, nós vemos a condicional que aquela mulher foi pega no próprio ato de adultério. Foi levada por homens daquela cidade e levada à presença do Senhor Jesus e o interpelando disseram, olha, foi acometida no ato de adultério, a lei manda que a tal seja apedrejada. E tu, mestre, o que dizes? Senhor Jesus, o texto diz que ele, baixando na terra, começou a escrever e disse, quem dentre vós que não tiver cometido pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. E a Bíblia nos diz que todos se retiraram. Todos foram embora. E o Senhor Jesus, tornando a fala, levantando-se, disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém lhe acusou? E a mulher respondendo, disse ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não, mestre, ninguém me condenou. E o Senhor Jesus, respondendo a ela, disse, nem eu tampouco lhe condeno, mulher. Vai e não cometa mais este pecado. Deu-lhe condicional e aceitou o arrependimento daquela mulher. Absolveu-a. E isto para nós nos dias de hoje, todos que estamos servindo a Deus dessa grande família chamada igreja, desse corpo de Cristo, alguns estão trocando a igreja como tribunal. Igreja nunca foi e nunca será tribunal. Igreja é lugar de remédio. É lugar aonde o médico por excelência, o Senhor Jesus Cristo, o médico da alma, é Ele quem cura. Igreja sempre foi e será hospital para todo aquele que ali chega. Mas alguns homens, na sua ignorância, tentam trazer essa proibição por falta de amor. Alguns porque pensando e acham que são pastores e fazem totalmente o contrário à palavra. Mas pastor não são. Se tem como líderes, mas líderes também não são. São simplesmente lobos, devoradores de almas. São mercenários que estão com os olhos voltados para a ovelha, somente no sentido da lã, do leite e da gordura, e de uma cadeira, de um posicionamento na frente como líder, que querem a posição e o dinheiro, mas não têm misericórdia. Não usam do verdadeiro conhecimento e da condicional que Deus lhe dá a conhecer pela palavra, a saber-se que igreja é hospital e não tribunal, e impedem pessoas de se aproximar de Deus e de estar dentro da casa do Senhor nosso Deus. Mas vai chegar o dia que Deus vai cobrar, porque Deus tem o seu tempo. E nesta terra aqui, também Deus tem o seu tempo, tem a sua medida de esperar. O tempo determinado para tratar com cada um que é contrário a Ele e é contrário também à sua palavra. Mas nós louvamos ao Senhor nosso Deus, que a porta da graça, Cristo Jesus, o nosso Senhor, ainda está à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós, que reconhecemos, que nos arrependemos diante do Senhor nosso Deus, e o nosso Deus usa de misericórdia. Por isso, eu te aconselho, meu querido, se existe arrependimento no seu coração, se você está arrependido, fale com Deus,
Busque a Deus. E a quem você ofendeu, a parte ofendida, procure, peça perdão, se arrependa, muda de posicionamento, muda de atitude. E esta pessoa vai lhe perdoar. Se ela tiver conhecimento dessa palavra, ela saberá que ela lhe perdoando, também todos os momentos que ela orar a Deus pedindo perdão dos seus pecados, Deus vai lhe perdoar também. Mas se ela não lhe conceder o perdão, ela também vai ser ciente pela revelação desta palavra aqui, que nós temos lido para cada um de vós, que vamos tornar a ler. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará vossas ofensas. Se este a quem você pedir perdão, ele não lhe perdoar, ele não receberá perdão diante de Deus também. Pode ele estar sentado em cima do púlpito ou no meio do povo. Toda oração que ele fizer, o céu vai estar entenebrecido. A porta da misericórdia, Deus não vai lhe perdoar. Ele está perdendo tempo, está esquentando cadeira de cima do púlpito ao banco da igreja. Porque ele não perdoa, ele não recebe perdão também. Porque o nosso Deus conhece todas as coisas. Ele nos enxerga. Ele sabe de tudo. E Deus tem o seu tempo para tratar com cada um segundo as suas atitudes. Por isso, meu amado, não nos enganemos. Vamos ter um coração aberto, sincero, para servirmos a Deus. Caso nós venhamos a errar, a pecar, entremos por esse caminho do arrependimento. Porque o arrependimento, ele mostra os seus frutos. Os frutos aparecem. A própria palavra de Deus nos diz bem claro que a boa árvore, ela produz bom fruto. Mas a má árvore, ela não vai produzir nada. Não tem como. Então todo este que se arrepende, que entra pelo caminho do arrependimento, os frutos aparecem na vida dele. E tudo é notório. E o nome do Senhor é glorificado. Amém, queridos? Oremos ao Senhor para que a cada dia nós alcancemos misericórdia e entremos constantemente por essa porta aberta do arrependimento e sejamos todos agraciados por Deus e também pelos homens, para que Deus, ao seu devido tempo, possa nos abençoar em tudo aonde nós formos e lançarmos a nossa mão. Amém, amados? Oremos. Querido e bondoso Pai, Senhor de amor, Senhor de misericórdia, nós te louvamos agradecido, meu Senhor, porque Tu és o Senhor, Deus de amor e Deus de compaixão, e na Tua onisciência Tu és conhecedor do interior de cada um de nós. E todos, meu Senhor, que entram por este caminho do arrependimento, Tu és, Senhor, e serás sempre um Deus que Tu tens a mãos estendida. O Teu amor, a Tua compaixão, a Tua misericórdia, Senhor, alcança a todo que contrito de espírito na Tua presença chegar. Tu levanta e coloca de pé. E eu peço a Ti agora, Pai, no nome santo e maravilhoso do Senhor Jesus, a todos quanto tem nos ouvido, ao Teu servo, à Tua serva, a este casal, a esta família, se estiver passando por ordem de algum detrimento, Senhor, ó Pai, de ter errado e precisa dar marcha ré, precisa retornar, precisa entrar pelo caminho do arrependimento, eu peço a Ti, Pai, no nome do Senhor Jesus, que este que está me ouvindo, ó meu Deus, possa entrar por esse caminho do arrependimento e mudar de atitude. Ó Deus, e ele possa ser agraciado por Ti, amparado por Tuas mãos, a chegar, Senhor, e a pedir perdão, e a Tua bênção chegar até ele. Senhor de amor, Senhor de misericórdia, sustenta, Senhor, a cada vida, a cada casal, a cada família, a cada lar, dentro das Tuas mãos de amor e de misericórdia, pois somos propensos a errar, meu Deus, mas o Teu Espírito nos conscientiza a entrarmos pelo caminho do arrependimento. Ó Pai, guarda também a Tua igreja,
Livra, Senhor, dos maus líderes, livra dos homens maus, meu Senhor, e guarda a tua igreja, desperta o teu povo a cada dia para andar em conformidade com a tua palavra, no arrependimento, para sermos, meu Senhor, ó Pai, agraciados a adentrarmos no céu. Senhor de misericórdia, nós pedimos a tua bênção e declaramos sobre a vida desse teu servo, dessa tua serva que arrependido está, dentro desta família que está entrando pelo caminho do arrependimento, possa as tuas bênçãos serem impetradas sobre as vossas vidas, Satanás ser repreendido e o teu nome ser glorificado. Ó Pai, assim nós oramos e na atitude de cada um que vai tomar a partir de hoje, de arrepender-se, Senhor, e pedir perdão à parte ofendida ou então se reconciliar contigo, o teu nome venha a ser glorificado. Eu peço a tua bênção, Pai, e declaro sobre a vida deste Senhor, teus filhos, no nome santo e glorioso e maravilhoso do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde e que a cada dia dessa nossa caminhada, todos nós que somos cheios de falhas e de imperfeições e pecadores que somos, possamos ser sensíveis a essa pessoa do Santo Espírito de Deus e termos conhecimento deste livro santo que o ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo principiou e perpetua até hoje para chegarmos no céu, nessa condicional de arrependimento. Se assim procedermos, estaremos prontos para continuar caminhando para o céu. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe o seu lar e a sua família. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe.